Olá, um grande abraço. Mais uma vez nós estamos aqui no Altas Ideias e hoje um dia especial e hoje nós vamos trabalhar um tema fundamental, o carnaval e os comprometimentos da desidratação e também a atuação dos patógenos nesta festa profana. Bem, mas hoje estamos aqui contando com a participação muito especial da Eduarda Paro, aluna do terceiro ano Alfa Jardins, e a Sara Keiko, do terceiro ano regular Jardins. E a professora Adriana de Sá, só um minutinho, por favor, tá? Geógrafa, bacharelada em designer, mestra em desenvolvimento em meio ambiente pela UFC e especialista e doutoranda em geografia pela UES, e o restante eu só vou ler no próximo podcast. Obrigada pelo convite, professor Gugel. Um prazer estar aqui com as meninas, que além de serem nossos alunos, são também referências, né? Sim. No entendimento dessas tratativas atuais. Sim. E vão contribuir conosco aí nesse debate bem interessante. Ou abrir alas que eu quero passar. Oi, Sara, boa tarde, né? Boa tarde, muito bom estar aqui. Fiquei muito feliz de ter recebido esse convite e poder discutir assim as ideias com vocês, trocar as dúvidas. Muito obrigado pela presença. E aí, Eduarda? Boa tarde, é um prazer estar aqui com o senhor novamente. Referência da biologia, Adriana, tantas qualidades, né? Referência da geografia, excelentes professores. Bom, vamos iniciar, né? Deixa eu definir um carnaval e descrever alguma coisa aqui sobre a água para a gente iniciar a nossa conversa, tá? Sim, senhor. Nós entendemos o carnaval como um período de festejos populares, né? Assim, sim, que vai do Dia de Reis à Quarta-feira de Cinzas. Mas é um período também que as pessoas, de uma maneira geral, se descuidam de algo que é fundamental. Sabemos que um ser vivo é um sistema químico. Todo ser tem sua composição química e que o componente mais abundante a nível celular é justamente a água. E, normalmente, as pessoas se deixam de se hidratar da maneira mais correta. O nosso organismo ele tem uma maneira de regular o seu teor hídrico, seja pela ingesta da água, seja também pela eliminação dela. Então, nós mantemos, e em um jovem, o teor de água vai variar, obviamente, em torno de 70%, 75%. Este teor ele vai diminuindo com a idade, mas ele é também grande em relação ao metabolismo celular, não é? Muito bem, partindo disto, tá? O que é que a gente pode conversar mais, Eduarda, ou Sara ou Adriana, sobre a questão da água? Eu queria falar um pouco também que esse período é um período onde a gente vai estar, de uma análise geográfica, entendendo uma mudança climatológica, né? A gente vai estar lidando com novas tratativas ocasionadas pelas mudanças climáticas, que esse apelo desse momento festivo pode trazer alguns descuidos, dentre eles a exposição demasiada aos raios solares, que pode também ocasionar essas mudanças na constituição biológica dos seres vivos, do ser humano, no caso, que é o nosso debate mais intenso. Adriana, desculpa te interromper. Então, se eu limitar esta exposição, já é uma medida profilática para eu evitar a desidratação, não é? Com certeza. E ainda mais sabendo que as nossas previsões pluviométricas não são das melhores, pelo menos em virtude dessas mudanças climáticas e da prevalência até o início da nossa quadra chuvosa, que vai ser de uma menor quantidade de chuva, né? A gente teve a reunião dos profetas da chuva, que também falaram um pouco disso no final do ano passado. Temos também algumas, digamos, estatísticas divulgadas pela FUNSEMI que são problemáticas, são preocupantes.
Então, é uma medida, com certeza, a gente ter essa preocupação com a exposição, com a ingestão de uma maior quantidade de líquidos e também fazer uma relação de como a gente pode se cuidar nesse período também a outras situações de vulnerabilidade social e econômica. Além disso, uma coisa que me preocupa, você está falando aí, eu quero até perguntar também para as meninas que são os jovens e podem trazer um pouco dessa realidade para a gente, é que nesse período vai ter um apelo maior até de ingestão de bebidas que não são recomendadas, e eu não estou falando nem a questão de teor alcoólico, mas de composição mesmo, como até foi questões de vários vestibulados, como o próprio refrigerante, os energéticos. Então, eu queria, lógico, saber também um pouco dessa questão biológica, mas também saber como é que está o entendimento de vocês, como é que vocês veem essa possibilidade de se proteger, mas ao mesmo tempo aproveitar essa época tão festiva. Como é que vocês pensam assim, em organizar a rotina de vocês nesse feriado? No caso, assim, na minha opinião, é uma questão de você balancear. Tipo, eu gosto muito de tomar refrigerante. Entre suco e refrigerante, eu provavelmente vou escolher o refrigerante. Uhum. Então, uma bebida que tem um teor de açúcar tão alto, tipo a Coca-Cola, o ideal seria sempre fazer assim, né? Tipo, a cada uma lata de Coca-Cola, tomar 500 ml de água para balancear, porque mesmo que você esteja ingerindo líquido, não significa que ele vai te hidratar. Por exemplo, o álcool. O álcool, ele, muito pelo contrário, ele desidrata seu corpo. Além da quantidade de sódio que tem num refrigerante, muitas vezes. E a gente não tem, assim, eu digo assim, a grande maioria da população não para olhar para, deixa eu ver, a tabela, a composição química, né? Exato. E nessa época, a gente está numa viagem, num momento mais de lazer, a gente meio que se descuida mais. E não mata a sede. Agora é interessante perceber o seguinte: em um período mais intenso, mais festivo, aqueles 2 litros de água, que claro, ele vai variar muito também diante da atividade de cada um. Se você aumentar aquela quantidade, claro que o ato miccionário, o ato da micção também vai aumentar. Sim. Muito bem. Mas olha o que eu vou dizer. Para os rins poderem trabalhar bem, e olha que para manter o teor de água adequado no corpo, Adriana, Eduarda e Sara e quem está nos assistindo, não apenas faz-se necessário o trabalho renal. Os pulmões têm função, a cavidade digestória também, o coração também, porque tem a questão que influencia muito, que é a questão da pressão. E olha o que eu vou dizer. Em um dia, o nosso sangue passa o equivalente a umas 80 vezes pelos rins. Esse sangue é filtrado. E ele filtra o equivalente a uns 180 litros de água. Apenas, né? Mas a micção se restringe, por exemplo, a 1,5 litro, para quem tomou 2 litros. Sim. Para você ver como o trabalho renal de absorção da água é muito grande pelo papel vital que ela desempenha. Então, esses rins precisam de água para trabalhar. Então, é importante que evite um pouco, por exemplo, o excesso do refrigerante, porque além do líquido, obviamente, ali tem o conservante químico, o corante químico, tem várias substâncias que o nosso organismo ainda não está evolutivamente preparado com as enzimas para metabolizar todos aqueles componentes. E um detalhe que a Sara falou muito bem, o suco nessas horas também é fundamental. Por quê? Porque sucos normalmente contêm aquelas fontes maiores de vitaminas, que é quem vai justamente não fornecer energia nem estrutura, mas vai regular as funções orgânicas, né? Do Jairzinho, eu posso fazer uma pergunta? Mas você fique muitíssimo à vontade. Eu adoro perguntas. Eu quero saber. Na água que a gente bebe, ela é cheia de sais minerais, eletrólitos, certo? Tá. E aí, por exemplo, em um caso de desidratação, por exemplo, o potássio e o sódio, né, a série, são muito importantes para transmissões neurais e para o equilíbrio hídrico Exatamente. e osmótico do nosso organismo. Exatamente. Em caso de desidratação, vai afetar essas funções do nosso organismo, claro, porque devido à perda? porque é o seguinte, para você ter a ideia, existem parâmetros para você poder regular a desidratação. Por exemplo, existe a questão da desidratação leve,
que é uma desidratação que a gente chama também de primeiro grau. O que é que o indivíduo tem? Sede. Tipo uma ressaca? Mas ele tem cefaleia, ele tem dor de cabeça, ele vai ter uma adinamia, ele vai reduzir mais o metabolismo, ele vai ter uma sonolência, mas como é uma desidratação leve, a ingestão da água, você já regulariza. Sim. Mas vem a desidratação agora de segundo grau, ela moderada, então ela já traz uma sede mais intensa. Ela já pode fazer com que os lábios fiquem azulados. Você já altera a pressão e já diminui o teor de oxigênio do sangue. A desidratação, que pode até levar a óbito, é uma desidratação de terceiro grau. Aí o indivíduo já não tem mais nem a diurese, ele nem efetua mais a micção. Na desidratação grave, o indivíduo perde até a consciência, chega até a ter convulsão. Ele vem a óbito por conta de uma falência de órgãos. Agora, olha, é porque a desidratação, como é que ela pode ser vista? Assim, você tem um teor de água para perder, para eliminar. Se você eliminar até 5%, além do que é permitido, já é uma desidratação. Mas você não está eliminando só água. A Eduarda disse muito bem. Você está eliminando também os eletrólitos. O sódio e o potássio nesse ponto são fundamentais. Por isso que a reidratação, ela é fundamental. Agora, o álcool faz o quê? Ele vai inibir a síntese do antidiurético. Para quê? Para que aquela micção seja mais intensa. Porque você com o álcool também está ingerindo muito líquido. Seu organismo tem um limite para tudo. Você vai eliminar aquele excesso. Então você vai eliminar também os seus eletrólitos. Aí você vai comprometer. A doutora Eduarda falou. A questão da transmissão de pulso nervoso. A questão da contração e relaxamento muscular. E aí, como temos uma simetria bilateral, ela acaba comprometendo todas as funções orgânicas. E isso vai ser muito, muito visível quando a gente vê até os noticiários, os próprios acidentes que também aumentam nesse período, em virtude das pessoas estarem com essas funções comprometidas, não estão dentro da sua sanidade mental, das faculdades mentais, baseado nesses efeitos também de uma desidratação ocasionada pelo álcool e por todas essas reações que você está descrevendo, né, professor? Perfeito. Mas assim, o organismo ele conta com um sistema muito complexo para manter o teor de água em níveis adequados. Para você ter ideia, ninguém vai discutir aqui esse sistema, mas ele se chama sistema renina, angiotensina, aldosterona. Que nome lindo! Adriana, começou a ter sede, para você ter a ideia, olha, os rins têm um grupo de células chamadas células justaglomerulares. Essas células já vão liberar uma glicoproteína chamada renina. Ela vai transformar um angiotensinogênio em angiotensina. É uma proteína que tem pouca atividade. Aí os pulmões já liberam outra enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí vai, por exemplo, essa angiotensina 2 é como se ela avisasse ao hipotálamo que o indivíduo está com sede. Que é o que leva à ingesta da água. Sim. Então é importante esta hidratação, como a Eduardo e a Sara aqui colocaram, e você, Adriana, para você ficar atento aí, se não por conta da festa, do festejo, esquecer deste detalhe importante. Acho que também é interessante, né, meninas, a gente falar um pouco da onde essa água vem, a procedência dessa água. Então, eu estava falando até com a Sara e com a Duda anterior, antes da gente começar a gravação, de que a gente tem um papel fortíssimo também da conscientização, poder do Estado, criando políticas públicas de informação, de que a gente tem que passar por esses processos, né? Esses processos de conscientização de como é que a gente pode passar por esse feriado, estando em locais de uma maior quantidade de insolação, ou de locais que a gente possa correr esse risco de desidratação, além também de ter a consciência do que é que eu vou ingerir que vai ser benéfico para nós, né? Então, eu queria saber também
de vocês. Eu pergunto demais, estão vendo, né? Quero saber de tudo. Eu queria saber, a gente já está chegando muito próximo do carnaval. Então, com a globalização, subentende-se que a gente tem acesso às informações de uma maneira muito mais eficiente. É tudo muito mais rápido, essa comunicação, o uso do smartphone, dentre outras coisas. Mas a gente também vê algumas falhas no processo de informação, até das pessoas mais novas, né? Sobre como lidar com essas situações. O que é que vocês acham, assim, desse papel de conscientização? A gente tem isso dentro do ambiente escolar, mas numa questão de sociedade civil organizada mais geral, vocês observam dentro do nosso país uma eficiência disso? Dessas informações? Até um certo ponto, sim, porque eu sempre acho que tem como ser mais. Sim. Até um certo ponto, eu acho que a gente consegue, sim, conscientizar uma quantidade grande de pessoas, mas sempre vai ter uma porcentagem demográfica que não vai ter acesso a isso. Exatamente. Eu acho que até também a desigualdade social atua muito nesse quesito da informação chegar para essas pessoas, entendeu? Então, eu acho que deveria ter realmente mais algo mais campanhas, midiático, mais apelo. A gente, não só isso, como no início da sua fala, a senhora falou sobre a procedência da água, que eu acho muito importante porque eu sei que não são os patógenos que a gente está focando no podcast hoje, mas nessa época agora do carnaval, e principalmente com a história da água, a gente está numa época de dengue. Tem a dengue rolando ainda. E é essa época que ela tá rolando muito por conta das chuvas, que são poucas, mas tá gerando vai ter um empoçamento, né? E é muita gente. E até saber também a procedência para saber dos sais, se tem os sais essenciais para serem repostos no nosso organismo. Para atividade, poluída, exatamente, né? Para voltar a ter uma atividade normal. A gente tem uma preocupação hoje muito séria com a água, porque o próprio professor falou, o professor Gugel, falou da tamanha importância para a regulação do nosso organismo por completo. E imagina se a gente fizer uma análise mais profunda, ambiental, climatológica, dentre outras coisas. Mas aí... Eu preciso de uma informação. Não, deixa eu te perguntar. Pergunta. Aí, pegando o gancho da água das meninas, da Sara e da Duda, nessa época onde a gente está um pouco mais descuidado dessas informações, que tipos de patógenos a gente pode adquirir por uma água que não está com a procedência correta? Pronto, Adriana, olha o que eu vou dizer para vocês. Em torno de 80% das doenças tem uma relação direta com a água. Seja a doença de origem hídrica, a alteração, que a Eduarda está falando aqui dos minerais, dos eletrólitos da água, da composição química dela alterada, e a doença de veiculação hídrica. Como a Sara falou da dengue, exatamente. Né? Olha que a água, ela pode conter patógenos como a bactéria do cólera, leva a óbito. Absurdo. O indivíduo pode chegar a perder até 20 litros de água em um dia, é o óbito dele. É o patógeno com a desidratação. Exatamente. Juntos e xalonado. Exatamente. Boa parte das bactérias, e de uma maneira geral, ovos de platelmintos, nematelmintos, de uma maneira geral, o homem elimina via excremento. E aonde não tem saneamento básico, e olha, um Ascaris lumbricoides, uma lombriga pode chegar a eliminar diariamente 200 mil ovos. Uma lombriga. E olha, e ainda se trata de um nematelminto que o ovo tem uma resistência muito grande. Vírus de veiculação hídrica, protozoários, para você ver a importância aí do saneamento básico para a qualidade de vida humana. Tá aí a geografia, né? Tá aí a geografia. Mais do que justo. Tá aí a gente geografia. tem uma análise de como estão sendo executadas as medidas profiláticas para não chegar a ter esses processos de doença. Também uma questão mais holística de saneamento básico dentro dos municípios, dos estados, da federação como um todo. E também um processo de educação ambiental da população, que é muito importante. Tem um projeto agora que eu sei porque apareceu pra mim, tanto no Instagram como no TikTok, que é de umas pessoas que fizeram como se fosse um filtro mais portátil pra água.
E aí eles estão principalmente indo atrás de educar e explicar para as pessoas como que funciona, de fazer uma doação desse material que eles fizeram para trazer as pessoas que não têm acesso à água potável. Ah, isso é maravilhoso. Puxando a sardinha pro professor Gugel, ele também ganhou um prêmio esse ano, ajudando comunidades carentes a também trabalhar com essa ideia de construção de um filtro portátil, levando os alunos junto. Foi muito legal. Parabéns. Obrigado a vocês. Vamos contar com o talento desses jovens novamente, certeza. né, Adriana? Isso me preocupa, porque os jovens, eles ocuparão as futuras cadeiras do poder. Sim. Então, a gente precisa ter uma ideia de que a informação, ela tem que ser universal. Então, ela tem que partir da premissa que ela tem que ser objetiva, e a gente tem que admitir que as pessoas não sabem, pelo menos a maioria delas, o que a gente está comentando aqui com esses nomes tão bonitinhos e técnicos. Sim. Então, há necessidade de ter políticas públicas que sejam eficientes e simples. Como, por exemplo, saber a procedência da sua água. Como, por exemplo, saber identificar onde é que eu posso estar com algum sintoma de algum patógeno no meu corpo. Sim. Ou então, que é o que mais me preocupa nessa sociedade hoje, vida louca, Kutsubacaninha, que são as ISTs, né? Queria que vocês falassem um pouquinho aí, porque eu tô morta de curiosa. Sim. Oi, Sara. Oi, Gurgel. Como é que está você? Se liguei. Estou ótima. Me diga uma coisa, eu vou fazer agora uma pergunta a Sara, depois eu faço a Eduardo. Sim, tô louca pra saber as informações. Das ISTs, a nível de carnaval, as pessoas normalmente têm uma preocupação, mas não pode relaxar. Sim. Por exemplo, com o vírus da imunodeficiência humana. Sim. A prevenção é fundamental. A medida profilática é fundamental. Você pode nos indicar que tipo de medida profilática as pessoas deveriam adotar neste momento? Fiquem atentos, viu? Claro que tem o uso dos preservativos, né? Tanto o feminino quanto o masculino podem ser usados, mas a gente também tem a PrEP, que é a profilaxia pré-expositória, que é um conjunto de medicamentos que são o tenofovir e a emtricitabina, que precisa ser tomado diariamente num período de 28 dias, eu acho, e que eles têm a ação a partir de 7 dias. E aí eles fazem juntos com o PEP, que é a profilaxia expositória, que é depois que você entra em contato com, caso você tenha entrado em contato com o vírus, para fazer a proteção combinada. Tá, eu queria dar uma informação, antes da Eduarda falar. A questão do preservativo é fundamental, principalmente porque ele não, já que o indivíduo soro positivo, ele está imunodeficiente, o preservativo já vai evitar outras patologias. Sim. Ok? Tudo bem? E o PrEP é uma medida profilática anterior que o indivíduo pode até entrar em contato com o vírus, mas este medicamento que a Sara falou não vai nem atuar sobre o vírus. O indivíduo pode até entrar em contato com ele, mas esse medicamento já vai agir na transcriptase reversa. Porque o HIV, Adriana, ele injeta na célula do sistema imunitário humano o material genético dele. Como ele é um parasita intracelular, ele acaba por utilizar toda a maquinaria celular e a partir do DNA viral, do RNA viral, ele faz a célula produzir DNA viral. Ele faz a transcrição reversa. Pois o PrEP tem esse poder de tentar impedir esta transcrição reversa. Quer dizer, o indivíduo pode até entrar em contato com o vírus e ele não se reproduzir. E esse preservativo, que a Sara falou muito bem, a utilização dele é tão fundamental que o HIV aprendeu, entre aspas, a coevoluir. Ou seja, o indivíduo pode ser portador dele e um assintomático e ter potencial infeccioso. Olha como a medida profilática é interessante, não é? E é demais. Além de ser interessante, ela também, essas informações precisam ser disseminadas. Sim. Ainda bem que a gente tem, digamos, no nosso cotidiano, na nossa escola, dentro das nossas casas, um debate aberto com as famílias, e isso também ajuda demais a essas medidas. Independente de qualquer coisa, se você já está num processo de vida sexual ativa, você tem que
saber lidar com as implicações que isso pode trazer. No período do carnaval, que é óbvio que ninguém vai ficar julgando ninguém aqui, mas a gente vê estatísticas que vão sendo aumentadas e vão sendo preocupantes. Como, por exemplo, a gente já diagnosticou no final do ano passado um aumento dos casos de sífilis, por exemplo, que estavam em decaimento por muitos anos, e com esse relaxamento, não especificamente no período de feriado, mas por uma segurança que a humanidade admite que tem, porque, diminuiu, então tá tranquilo. Não, a gente realmente precisa estar fazendo isso o tempo todo, né? Então, eu, como sou uma curiosa, eu queria saber também, de vocês que estão aí antenados com essas questões biológicas, como é que vocês veem esses aumentos, como é que pode ser feito um processo de profilaxia ou até tratamento dessas outras doenças infecciosas, dessas ISTs. Doutora Eduarda. Doutora Eduarda. Tá vendo que eu sou muito curiosa, né? Assim, eu acho que muitas pessoas sabem da conscientização, tem que usar o preservativo porque senão pode causar uma infecção sexualmente transmissível, mas às vezes as pessoas não sabem as consequências que essas infecções podem trazer. Como, por exemplo, os sintomas delas. Muitas pessoas não sabem o que elas podem causar no organismo. Então, acho que às vezes as pessoas deixam muito de lado e vão curtir apenas o momento, apenas o carnaval, e sem se ligar nessas coisas. E outra coisa que eu queria falar, Gorgelzinho, também, para pessoas já portadoras do HIV, tem que ter também um cuidado no carnaval, devido à imunidade baixa. Sim, a questão da higiene, não é? Com certeza, para não adquirir outros organismos invasores que possam causar, né, diferentes... Porque, de uma maneira geral também, o homem pode abrigar uma série de micro-organismos, como qualquer tipo de vírus. Por exemplo, o vírus do herpes são aquelas labial, chamadas doenças oportunistas. Candidíase A candidíase oral, né? O famoso sapinho. Nossa, absurdo, né? Adriano, o Candida albicans, o fungo do sapinho, da micose, do corrimento. As pessoas, de uma maneira geral, albergam este fungo. E ele é um oportunista também. Ele espera, por exemplo, uma queda justamente da imunidade. Não é? Deixa eu fazer uma colocação aqui que eu acho importante. A sífilis é uma bacteriose. E ela passa por estágios. O nome do micro-organismo, ou agente etiológico da sífilis, se chama Treponema pallidum. Essa bactéria é assim. O nome já assusta, né? Essa bactéria é assim. Depois do período de incubação, os sintomas de sífilis primária, eles são normalmente mais brandos, aparece um cancro, que é praticamente indolor, e se a pessoa não cuidar, olha que doença perigosa, os sintomas desaparecem. Você concorda que a pessoa vai imaginar que está curada, não é? Meses depois, essa bactéria volta. É a sífilis secundária. A pessoa já tem manchas avermelhadas na pele. E se ela também não tratar, os sintomas desaparecem. Anos depois ela retorna. Já é a sífilis terciária, que, como boa parte das ISTs, também pode levar a óbito. Então, neste período, né, neste intervalo, o que é que normalmente a pessoa pode imaginar? Que não tem comprometimento nenhum com nenhuma IST. E acaba expondo outras pessoas. E acaba expondo outras pessoas. Inclusive, tem um detalhe importante que os casais não podem deixar de observar. É que normalmente, por exemplo, o comprometimento que um parceiro deve ter, ele pode ter contraído outro. Então, normalmente, o tratamento, dependendo, óbvio, da IST, tem que ser em conjunto. Jazinho, inclusive eu queria, assim, reiterar o que a Duda falou sobre como as pessoas, às vezes, elas não sabem quais são os sintomas, porque enquanto eu estava lendo um pouco sobre o assunto, que aí você vê os sintomas principais e mais comuns em todas as ISTs, que são o corrimento, a dor urinar, as lesões nas genitais. Eu queria saber como que uma pessoa que está vendo os sintomas iniciais de uma IST pode diferenciar isso de uma infecção urinária. Muito bem. Deixa eu primeiro identificar uma coisa aqui para você. As infecções urinárias, elas não envolvem apenas o comprometimento da uretra. A uretra na mulher é um orifício por onde ela efetua a micção. No homem, a uretra já tem duas funções.
a micção, a ejaculação. A mulher, ela fica muito mais suscetível à infecção urinária. Por quê? Porque boa parte dos gêneros bacterianos que provocam infecção urinária, como a uretrite, a inflamação na uretra. Pronto, Sara. Um primeiro sintoma que o paciente pode observar. No ato da micção, ele vai sentir dor. É uma inflamação na uretra, né? Febre, não é assim? Né? E olha aqui uma coisa. O fato da mulher ser mais suscetível à infecção urinária é porque boa parte dos gêneros bacterianos que causam a uretrite, a via de eliminação pode ser urina ou excremento, ou a evacuação. Então, a uretra da mulher, anatomicamente, ela é mais próxima da região anal. Então, existe uma comunicação anatômica mais próxima, já é diferente do homem. Mas o detalhe, aquela infecção urinária dela, ele também deve tratar. Então, agora, os sintomas para quando se tem inflamação são muito parecidos. Por isso que, por exemplo, viroses de uma maneira geral, o indivíduo tem febre, cefaleia, a mialgia, a dor na musculatura, a artralgia, que é a dor na articulação, né? Normalmente elas são muito parecidas. Olha, quando você diz assim, e aí vem a questão também de higiene, para você ter o cuidado não só com a água que você vai ingerir, mas com a água onde você vai tomar o banho. Com certeza. Então, aquele ambiente muito compartilhado, as pessoas também devem ter a consciência de não efetuar a micção, por exemplo, naquela piscina. Porque Isso no carnaval. isto no carnaval, Adriana, você lembrou muito bem. O que normalmente as pessoas pensam? É carnaval. Casa de praia, 45 pessoas, 2 banheiros e uma piscina. Exatamente, pronto. Né? Então tem que ter muito cuidado, as pessoas têm que ter esta consciência, não é? Então, e assim, o micro-organismo ele vai invadindo, porque ele passa uretra, bexiga, aí já é uma cistite. Aí vem os ureteres, nefrite, Já dói só de imaginar. a inflamação dos néfrons, né? Agora, é importante, Sara, tipo, sentir o primeiro sintoma, trata logo. E ter também um acompanhamento médico, né? Exatamente. Isso é muito importante. O que mais, todos esses dados aí super importantes que o professor colocou, trazendo para uma perspectiva social, nós sentimos esses sintomas ou temos essa consciência e vamos atrás de tratar. Mas imagine isso dentro de um contexto, por exemplo, de uma comunidade onde eu só tenho 1 ou 2 hospitais públicos. Sim. A questão da demanda também, que aumenta demais no carnaval. Não só dessa questão de patógenos, como N coisas, como a questão do trauma também. Vocês, se futuramente quiserem fazer medicina, dentre outras coisas, vão ver que é estatisticamente comprovado por vários órgãos que fazem esse tipo de média, de medição, de que a gente vai ter essas situações, né? E quanto mais acentuam as vulnerabilidades socioeconômicas, essas situações até dos patógenos e até mesmo da falta de acesso de condições de manter essa profilaxia, elas também são diminuídas. Exato. Então, acentuam essas desigualdades, né? Eu estou puxando aqui, lógico que uma análise mais social, mas eu acho muito importante a gente estar debatendo isso de pontos de vista geracionais e também de perspectivas diferentes, que a gente pode contribuir para vocês que estão escutando ou vendo nas maiores plataformas de streaming, Spotify, também no canal Sou Antares, no podcast Altas Ideias, de que isso é um debate importante. Vocês vão observar, a gente estava até conversando aqui, além das ISTs, gravidez indesejada, algumas situações que podem colocar em risco a própria mãe ou até mesmo um bebê, que é uma... Eu não entendo também muito essa questão biológica da própria sífilis, mas que pode ter, né, uma interação direta com a mãe e o feto, Sim. não é isso? O agente etiológico da sífilis, ele atravessa até a placenta. Uma mãe sifilítica, o filho já pode nascer sifilítico. Ele já entra com a medicação da penicilina. Eu posso usar uma palavra que tem
que a microbiologia até usa como uma relação direta com o seu belo discurso, Adriana. Micro-organismos são democráticos. Super democrático. Ele não vai escolher o sexo, ele quer um hospedeiro. Não é isso? Por isso que a medida profilática ela é tão importante. As ISTs, elas não têm rosto. Não tem. Não sabe a renda per capita. Sim, Ela não sabe o sim. endereço, o seu endereço fiscal, nada. Sim. Então, realmente tem que se ter uma conscientização. Isso é muito importante, ainda bem que hoje também a gente tem esse tipo de educação interdisciplinar, que é bem importante. E as meninas estão aqui também para poder mostrar o quanto a juventude está atuante. Eu estou muito feliz com isso, certo? Sim. Adriana, só para lembrar também que a prefeitura mesmo disponibiliza preservativos, principalmente na Nesse época do período. carnaval. Muito bem. Então, não tem desculpa para não se cuidar, galerinha. A prefeitura disponibiliza também. Não só isso, como o PrEP também é disponibilizado pelo SUS. Inclusive, é Maravilha. mais recomendado para quem tem a vida ativa e tem mais risco de É contaminação. mais como vulnerável. Que é né? aquele negócio que você me falou, que é muito importante, se um casal deles Soro for discordante. se um for soro positivo e outro for soro negativo, os dois tomarem, né? Isso. Não só isso, como eu acho que qualquer casal com uma vida ativa deveria fazer o teste, porque você nunca sabe como você pegou, onde você pegou, porque tudo depende do estilo de vida da pessoa, porque você não sabe se ela pode ser usuária de drogas porque é um grupo de risco por conta da agulha que pode ser contaminada, pode ter ocorrido uma transfusão de sangue que pode estar contaminado. Com certeza. Outra coisa Nunca se também, sabe. nós mulheres, quando a gente vai ao salão, por exemplo, usar o alicate, que muitas vezes pode ser higienizado. Confia demais, A gente né? confia demais, pode ser higienizado de uma maneira não tão adequada. E aí a gente vai fazer, aí acaba cortando o cantinho da unha de uma pessoa infectada, e depois usam na gente, a gente pode acabar pegando também em mínimos detalhes. Então é sempre bom conferir no que a gente está envolvido. Eduarda, Com então certeza. sabe o que é fundamental? Cada pessoa tem o seu próprio alicate de unha. Exatamente. A microbiologia recomenda, inclusive, você ter o seu alicate pessoal e, após a utilização, fazer a asepsia correta dele. Porque o local onde se aloja muito micro-organismo é justamente entre unhas e dedos. Não é verdade? Tanto é quando a gente tem até uma memória afetiva da infância, nossas parabinhas, né? Nossas frieiras. Não é verdade? É Porque verdade. a gente não tinha uma preocupação, digamos assim, nessas extremidades, e tinha contato com muita coisa que a gente não sabia procedência, barro, areia, Sim. dentre outras coisas. Imagina quando a Mas gente no tá... final é isso que cria a nossa imunidade, né? É verdade. É verdade. Mas agora, quando a gente está, digamos, numa idade mais avançada, já passando da idade adulta, aí essas doenças já têm uma preocupação bem maior, né, Sim, professor Guilherme? perfeito. Outro detalhe importante também chamamos na microbiologia de transmissão por fomites. O que é isto? O alicate de unha que a Eduarda falou muito bem, aquele objeto inanimado é uma fonte de transmissão. Aí uma preocupação que o jovem não pode deixar de ter. O banheiro público. Maravilhoso. Olha, para você ter uma ideia, o papiloma vírus humano, o HPV, o vírus terrível, porque além da verruga que ele causa, ele é um oncogênico, ele causa um câncer. Na mulher, principalmente, o tropismo dele é onde ele se aloja ao colo do útero. Então, é um local mais distante do ambiente, embora ele seja transmitido mais facilmente através do contato íntimo sexual, mas há caso de recorrência também pela questão de ambientes de higiene duvidosa. Importante lembrar também, Gurjazinho, que tem a vacinação contra o HPV, Perfeito. Que é disponibilizada, né? inclusive para meninas acho que de 12 anos já, Acho que 9 a 13 anos. 9 a De 13 9, anos. 9 a 13. Já Isso. tomam as doses Para necessárias. meninos também. Isso é Meninos verdade. também tem. Até porque, estatisticamente, pessoal, saíram dados, né? Não só consenso, mas também algumas indicações da própria OMS, dentre outros órgãos importantes, de que a gente está numa situação relativa ao HPV muito alarmante.
em torno de 25 a 50% da população feminina, ela provavelmente já está infectada com HPV. E no caso masculino ainda é pior, é entre 50 a 55%. Adriana, o detalhe. Como se fala muito da questão do HPV na mulher, onde o vírus se aloja em um local mais distante do ambiente, olha, Adriana, é notável o número de homens que nem reconhece a questão de que o HPV pode também promover o CA no órgão de cópula masculino. Sim, sim. Por isso que a Eduarda falou é tão interessante. Deveria haver a campanha, pelo percentual tão grande que você falou, para alertar a jovem. 9 anos é uma menina. Na anatomia ainda é uma menina. 13 anos ela é jovem. Dados do INCA, viu, pessoal? Instituto Nacional de Inclusive, Câncer. eu acho que a vacina do HPV, ela é obrigatória na carteira nacional de vacinação. Ela é Sim. obrigatória. Sim. Até para matrículas em alguns cursos, até para admissão de concursos públicos, quando você tem um filho de idade entre 9 a 13 anos, eles pedem essa comprovação da vacinação, o que já é um ganho muito interessante na evolução da ação do poder do Estado. Né? Adriana, assim que surgiu a vacina para o HPV, ela era destinada normalmente para jovens de 11 a 13 anos. Depois baixou para 9. Porque embora na anatomia 9 seja uma menina com 9 anos, sim, mas ela não tem a noção que um adolescente, um adulto tem da higiene, já que ela pode ser também, embora rara, transmitida pelos fomites. Aí é importante o quê? Ir atrás da vacina, que é preventiva. Sim, e outra, também sendo numa visão bem pessimista, a gente está tendo a chegada do estágio da puberdade cada vez mais cedo, né? Sim. Então, isso também pode ser levado em consideração. Eu não vou nem entrar na seara de outras questões como exposição a hormônios e OGMs, mas também é uma coisa, é uma situação desse nosso mundo modernizado e industrializado que precisa que a gente tenha essa profilaxia ou essa preocupação cada vez mais cedo. Até também questões midiáticas, né, que a gente tem, uma galerinha aí cada vez mais entrando nos TikToks e Instagrams da vida, né? Essa coisa que a senhora falou, né, tanto da puberdade precoce que a gente... Não sei se vocês viram, né? Mas no meu, pelo menos, apareceu muito sobre as meninas de 10 anos que estão destruindo tudo pelas lojas de cosméticos. Sim. E que elas parecem como se elas fossem mini adultas já. E a outra coisa que eu queria retornar é quando a senhora falou sobre o percentual de pessoas que estão infectadas e não sabem, porque essa questão dos assintomáticos é muito séria. Porque a gente tem... Assim, eu acredito que seja uma questão ética, de você fazer o teste, se você tem uma vida ativa, porque se você tem um parceiro, você pode acabar contaminando ele. E, de uma certa forma, né, com certeza, se você pode não desenvolver... Você tem, no mínimo, 33% de chance de estar em contato com alguém. Se você for aquele percentual maior de pessoas que quando eu dei uma olhada no boletim epidemiológico, que tem uma taxa maior de infecção, que é 20, 24 anos, sim, dos 30 ainda está com uma taxa assim bem grande de ter essas infecções, porque, de novo, é uma questão ética, não é só a sua saúde em risco, porque tudo bem se você não tem um sintoma, mas você pode passar para o seu parceiro e ele pode desenvolver. Nem saber, né? E tanto que se você souber que você tem alguma IST e você transmite, e você tem uma relação sem proteção e não avisar o seu parceiro, isso é um crime. Sim, se configura como crime. Inclusive tem os marcadores também, né? E outra coisa, é um pacto ético, moral e um pacto social. Poxa, a gente está trocando uma intimidade de uma maneira tão intensa e eu sei que eu posso estar te colocando em risco. Você tem que ser bem sincero. Nós somos ativos, então precisamos ter o máximo de profilaxia possível, uso de preservativos e etc. disponibilizados pela prefeitura, viu, pessoal? Até mesmo no carnaval vai estar um pessoal passando e olhando, mas cuidado, que tem às vezes um que tá com os grampeadores, aí é meio que nada, né? Eu já vi. Sim. Conferir direitinho, validade, procedência, etc. Mas também é saber que, olha, eu tenho um passado, então a partir disso
eu posso ser assintomático e tal. Então, colocar as cartas na mesa, isso é uma prova de amor. É que Sim. nem a ética respiratória, que a Sim. gente espirra aqui, que a gente tá Claro. se cobrindo a boca. É uma questão ética porque não depende só da sua saúde, também é a saúde do próximo. Porque a maioria tá circulando e a maioria delas não tem cura. Tem um tratamento que melhora a qualidade de vida da pessoa com a doença, mas não significa que ela vai estar 100% porque ela ainda vai estar com a infecção. Sim, naquele período. Tem outra coisa que eu queria perguntar para o professor Gugel. Tem um período também de ser mais, de ter um índice de transmissão bem maior, Sim, né? cada infecção tem etapas. Tem uma fase inicial em que aquele micro-organismo passa a se reproduzir com intensidade, aí tem um período de latência. Tem paciente com HIV que passa 10, 15 anos assintomático, mas com potencial infeccioso. Sífilis também tem muito isso, Também, né? por isso tem estágios assintomáticos. A sífilis tem muito disso. Herpes também, né? Também. No caso do herpes, tem uma outra colocação a se fazer com medida profilática. É ótimo. O HSV1 é o vírus do herpes labial. Praticamente, vou ser um pouco audacioso aqui, todas as pessoas são portadoras deste vírus. Porque você compartilha o copo, o prato do restaurante, o talher. Agora, ele como oportunista, quando é que ele se manifesta? Quando você Baixa imunidade. baixa a imunidade. Aí vem a questão do refrigerante, né? Porque aí alimentar-se da maneira bem correta. E aí, quando a gente fala do HSV2, que é o do herpes genital, já vem de novo os fomites. Além do contato íntimo, além do sanitário, do trinco da porta, vai levantar a tampa do sanitário público, levanta com o pé, se o sapato for fechado. Ou então proteja a mão. Muito E bom. o HSV2, ele é também transmitido, o do herpes genital, pela questão do compartilhamento de roupa. Super importante. Aquela roupa nova que você comprou no shopping, faça a asepsia dela antes de usar. E puxando aqui também para a questão do meio técnico-científico, informacional e indústria 4.0 e geográfico, a quantidade de sintéticos e tingimentos cancerígenos que precisam ser eliminados numa primeira, numa segunda lavagem são imensos. Fora a questão de alergias, Sim. como também a questão de você adquirir doenças muito mais complicadas. Porque você acha que a gente evoluiu quando você vai olhar nos eventos históricos passados relacionados à roupa, que tinham chapeleiros, que eles morriam por conta dos materiais que eles usavam. Não sei nem agora com esses materiais, ó. Um tingimento de sintéticos, derivados de petróleo, muitas vezes, os cosméticos de também, metais que eram- pesados, com chumbo, etc. Questões mesmo de toxicidade alta. Mas não é porque a gente Microplásticos, evoluiu né? que a gente ainda tá completamente imune, né? Total. Adriana e Gugel, posso fazer outra pergunta? Pode, Eduarda. Esse período de carnaval que a gente tá agora é um período que a gente tá com climas mais quentes aqui na nossa região, né? Sim. A gente tá no inverno e no inverno. A gente está no verão. No verão. Isso. Certo, verão chuvoso e tal. Vai começar vai- pouquinho a chuva. Está na quadra pré-chuvosa, digamos assim, já começando a chuvosa agora em A fevereiro. umidade, a quentura, eles podem acarretar também na ajuda da proliferação de outras bactérias, vírus que podem ser... Eu tenho uma dica, né? Quando a gente vai analisar esse processo de insolação, uma das minhas primeiras aulas de geografia é fazer o geóide, ou o globo terrestre, e dizer assim, gente, na zona quente ou na zona intertropical é onde a gente tem as duas coisas que mais facilita o surgimento de micro-organismos ou de vida, que é o calor e a água, não é verdade? Sim. Me corrija Sim. se eu estiver errado, professor Gugel. Você está certíssimo. E além disso, juntando essa questão do clima mais quente, das mudanças climáticas, da gente estar em ápices de temperaturas médias exorbitantes, da umidade relativa do ar também está bem problemática. A gente vai chegar num período que a gente vai passar o dia todo, eu queria até perguntar isso, de biquíni, etc, não sei o quê. Calor, com coisa molhada, proliferação de micro-organismos. Outra coisa também... Que é o que o fungo quer, umidade. Ele quer umidade. Então, nessas áreas intertropicais, você está certíssimo. A gente vai ter
tanto uma possibilidade maior de episódios de desidratação, como a gente vai ter as doenças ocasionadas nesse período chuvoso que nós vamos começar a entrar, são as águas de março, bem assim. Agora, Além principalmente, né, que Exato. tá com a anomalia climática do El Niño, a gente que mora aqui em Fortaleza, os blocos normalmente são mais nessa área urbana, que a gente também tem as ilhas de calor. Total. Aí o concreto. O recomendado, na verdade, seria talvez se cobrir um pouco mais com roupas leves, né? Sim, com roupas leves, com roupas claras também, pra gente ter o índice de reflexão da luz, Sim. que é importante, a questão do albedo, o próprio calor específico. Enfim, tem várias coisas que a gente pode levar em consideração para passar por esse período de problemáticas climatológicas, que já foi fechado na COP28, final do ano passado, de que vamos não mais reduzir, mas substituir as matrizes energéticas, adeus combustíveis fósseis. Isso vai ser uma realidade? Não vai ser. Tem que ser, porque não tem mais como retroceder. Então, tudo isso vai atingir microbiologicamente. Sim. Né? E, Eduardo, é assim, cada micro-organismo tem um tempo de geração. A bactéria, quando é que ela vai saber que ela vai se dividir? Quando ela se hipertrofia muito, para ela não perder a interação com o ambiente, ela se divide em duas. Menores do que a mãe. Então, ela é inteligente. Danada, inteligentíssima. Danada. Só que tem a bactéria que ela sofre a sua cistiparidade em 17 minutos. O treponema pálido, o agente etiológico da sífilis, ele passa 1980 minutos para se dividir. Então, peraí. A temperatura vai aumentando, a bactéria se divide. Por isso que o fato de você colocar o alimento na baixa temperatura, como a geladeira, de uma maneira geral, aquela baixa temperatura reduz o metabolismo bacteriano. Os hospitais também Os são hospitais, mais por isso frios, você né? preserva Mais mais o alimento. E não só isso, como essa questão das. Que a senhora falou, né? Das matrizes. É muito importante porque a gente vê aqui todo esse nosso. Porque o uso do petróleo como combustível, a emissão de gases, as mudanças climáticas, a gente vê agora que as geleiras estão derretendo. Inclusive, Total. acho que na Irlanda, eles viram o derretimento completo de uma geleira deles. E você. O aparecimento de cavernas, Keiko. Exatamente. No Alasca e isso. também na Antártida. Então é um absurdo. E não só isso, como na questão da biologia e da saúde, eu vi em um post no Instagram da minha mãe, inclusive, que ela é infectologista, né? Que legal. Sobre como isso pode acabar descongelando algumas doenças Olha. que estavam congeladas há anos e anos e anos nas geleiras e que agora, com as mudanças climáticas, com o derretimento, elas podem sair. E Sim. pode. E assim, eu sou muito. Eu adoro coisas assim da referência pop, vocês sabem, vocês me conhecem. Então, assim, aquelas séries pós-apocalípticas, professor Gugel, aqueles vírus, The Last of Us, um monte de coisa. Esse derretimento pode trazer pra gente um fungo, uma bactéria do período, por exemplo, onde a gente tinha as eras glaciais. Claro. E o nosso corpo não está adaptado e a gente tem uma extinção em massa de algumas espécies. Adriane, e ainda tem outro detalhe. Se nós temos mecanismos de reparo para quando um DNA vai se replicar, se o DNA sofrer uma mutação, e se eu tiver uma proteína que possa impedir que ele se divida, isso é comum no eucariote. A célula procariótica pode não ter este mecanismo de reparo, o vírus não tem. Então, o coronavírus, por exemplo, se ele tem um genoma com 30 mil ribonucleotídeos, se ele perder uma base, a mutação continua. Ali já pode ser uma outra variante. E, além disso, vírus bem antigos, de doenças bem antigas, ele se cristaliza e ele não tem um metabolismo próprio. Então, tem até um cálculo na microbiologia que sugere que de 10 a 40 anos pode ser que surja um novo vírus bem pandêmico. Sim. É uma sugestão. O homem sempre vai viver à mercê do micro-organismo, porque o micro-organismo normalmente está onde o homem também está. E ainda mais se tiver uma ação antrópica que vai mudar a condição ambiental, né? Exatamente. E a gente sempre usa condições normais. É a cara de quando a gente está resolvendo qualquer problema físico-químico. Sim, a ou condição então, né, normal. as condições normais. E quem mudam as condições ditas normais é o próprio homem. Então, ele causa
a sua própria aproximação de uma problemática epidêmica ou pandêmica, né? Exatamente, exatamente. Depois ele vai atrás de, vou identificar o genoma, ver qual a gente é para tentar resolver. Mas ele podia adotar, como as meninas aqui falaram muito bem, as medidas profiláticas. É melhor você se prevenir do que ir curar. É verdade. Gente, que papo maravilhoso. Parece que eu sempre tô com aquela missão de dar notícia triste. Qual é a notícia triste? Que não tivemos lógico, um bloquinho de carnaval aqui. Poderia ter, fica a sugestão. Principalmente com Léo Santana, de preferência. Um beijo, Léo. Mas estamos chegando ao fim do nosso podcast. Adriana. Temos realmente um tempo curto para fazer esses recortes temáticos e tentar aprofundar ao máximo para a galera que está escutando a gente. E assim, eu queria agradecer demais o tanto que eu aprendi hoje com vocês, o tanto de informação, que eu sei que a gente vai ter outros momentos, né, professor Gugel? E aprendemos com você, Adriana. Eu sou muito curiosa, viu? Então sempre eu estou perguntando e vou estar perguntando, porque quanto mais a gente sabe, menos a gente vê o que não sabe, né? Como é aquela coisa filosófica, bem loucuration? Quando a gente quer falar que é uma palavra em inglês, a gente joga um eixo, né? Um loucuration, association, generation. Que eu só sei que nada sei. Quanto mais a gente sabe, mais a gente quer aprender. Então eu fico assim, abismada e feliz o quanto vocês podem agregar assim na minha jornada acadêmica e enquanto ser social. Obrigada mesmo. E de outros jovens também, de outros jovens, sim, demais, demais. Dois espelhos maravilhosos. Não, né? Com certeza. Eu já disse para elas, por favor, eu tenho certeza que vocês serão referência na sociedade, irão matar a gente de orgulho. Sim. E irão mudar vários mundos, né? Um mundo de cada vez, uma ação de cada vez. Então fica aí esse recado, esse debate que foi bem importante. Queria saber se vocês, meninas, têm algo que vocês querem falar para finalizar também, algum recado, alguma dica super importante nesse período. Eu acho que só, assim, recapitular as prevenções, né? Tomar bastante água, nem que seja água de coco, que é conhecida às vezes por reidratar. Se você tem uma vida sexual ativa, preservativos, se possível, tenta começar o PrEP, ou se você acabar tendo uma vida sexual ativa durante o carnaval, fazer os testes depois, porque nunca se sabe, né? Sim. Se prevenir contra qualquer tipo de doença, higiene também. Sara, eu agradeço a sua presença, viu? Isso que a Kay falou, e a oportunidade de ter um bate-papo desse com vocês dois, referência na área de vocês, excelentíssimos professores. E, enfim, é isso, galera. Se cuidem no carnaval. Eu quero também falar uma frase que eu amei, viu, Gugel? Os patógenos são democráticos. São. Lembrem disso. Então, realmente, como as meninas falaram, a prevenção é tudo, né? E cosmopolitas também. Que chique. E o Bicos também está em todos os ambientes, né? É verdade. Ele que é um hospedeiro. A pandemia também trouxe um pouco disso pra gente. Na OMS ficou mais próxima da gente, a Organização Mundial de Saúde, também criando, digamos, uma cartilha de comportamentos, digamos, profiláticos pra gente evitar não só o coronavírus, que foi a cereja do bolo dos anos 21 e 22 e um pouquinho do 23, mas também outras questões que foram aparecendo, né? Adriana, muito obrigado. Eu que agradeço. Eduardo, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, professor Gugel. Pela dedicação de todas vocês. Muito obrigada por compartilhar com a gente tantos conhecimentos. Quanto mais eu escuto o Gugel, mais eu vejo o quanto eu gosto de biologia. Adriana, e dele também. Que é verdadeira, viu? E parabéns ao talento. As meninas são surreais. Eu tenho um imenso prazer, um imenso orgulho de ser professora delas. Apareçam no podcast. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau.